2 Coríntios 10, verso 3 a 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Militar significa guerrear, fazer batalha. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Eu gostaria de falar para vocês sobre a batalha da nossa mente, porque nós também lutamos na nossa mente. Lutamos com pensamentos, ideias. Paulo diz aqui contra sofismas, falácias, mentiras que são lançadas na nossa mente. Portanto, a guerra toda do crente acontece na mente. Está me ouvindo? Por isso não é por acaso que Jesus foi crucificado no Gólgota, que é o jardim da tumba, que bem de frente dele tem um buraco, numa colina, que é exatamente uma caveira, um crânio. E diz a Bíblia que Jesus foi crucificado no lugar do crânio, no lugar da caveira. Eu penso que isso pode ser uma indicação espiritual do lugar onde hoje a verdade do Evangelho também tem que ser fincada, na mente, porque é na mente que o diabo ataca você, na mente, e é na sua mente que você vai obter a vitória também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A nossa guerra, o texto diz também que as nossas armas não são carnais. Se os nossos inimigos não são carnais, nossas armas também não são carnais. Não usamos armas físicas. Não há poder nas coisas físicas. Coisas físicas não afetam o mundo espiritual. Paulo chega a dizer que ele está convicto de que de si mesmo as coisas nem são pecaminosas ou santas, não são coisa algumas, exceto para aqueles que na sua mente considera aquilo pecaminoso. O santo, para esse, vai ser pecaminoso ou não. Por quê? Porque depende do que ele pensa, depende da mente. Paulo diz lá em Efésios, depois você volta para cá, em Efésios capítulo 6, Paulo fala das armas da nossa milícia, verso 10. Do verso 13 em diante, ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, Paulo vai usando uma analogia. Ele vai pegando nos dias dele, os soldados iam para a guerra vestidos com armadura. Então ele lança mão de uma analogia. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aí ele diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos. Cingir aqui é cobrir com a capa da verdade. Veja, verdade não é coisa. Verdade é a verdade do Evangelho. A verdade é Cristo. A verdade não é toda a Bíblia. Entende? A verdade é Cristo. Diz: eu sou o caminho e a verdade. A lei do Velho Testamento não é a verdade. Por quê? A lei veio com Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A graça sempre vem junto com a verdade, sempre vem junto com a verdade. E é porque nós andamos na verdade, nós estamos vestidos da verdade, que podemos resistir o inimigo. Depois ele fala: vestindo também a couraça da justiça. Couraça que colocava por debaixo dessa capa para poder resistir os ataques do inimigo. Paulo diz que a nossa justiça, mas não é a justiça que vem pela minha prática, pela minha obediência. É a justiça que procede de Cristo, porque a armadura é o Evangelho. Depois ele diz: calçai os pés com o Evangelho com a preparação do Evangelho da paz. É isso que permite você estar de pé e ter firmeza para guerrear. Isso é que te dá consistência. É o Evangelho da paz. Quem não está com paz com Deus não consegue guerrear. Quem não sente paz não consegue guerrear. Depois ele diz: embraçando sempre o escudo da fé. Esse escudo da fé é o que guarda o seu coração das acusações do diabo,
das setas que o maligno lança na sua mente. E é pela fé que você apaga esses dados inflamados. Depois ele diz, no verso 17: tomai também o capacete da salvação. Esse capacete é para quê? É para guardar a sua mente das mentiras do diabo. E também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que deve ser falada para que ela possa ser colocada na mente. Então veja, todas essas armas, elas são espirituais. Se você for olhar bem, elas apontam para o conteúdo da fé. Essa armadura aponta para o conteúdo da fé. Você vai tomar cada uma dessas partes aqui pela confissão da verdade do Evangelho. Volta lá para 2 Coríntios 10, não desmarca aí, verso 3. Depois diz, verso 4: porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem fortalezas que vêm para nossa mente. Fortaleza espiritual é uma coisa séria. São fortalezas que produzem depressão. São fortalezas que produzem a mente confusa, a mente passiva. São fortalezas que produzem essa amargura que muitas vezes se deixam levar e contaminam outros. E isso são fortalezas espirituais. Mas não é a vontade de Deus que vivamos debaixo dessas fortalezas espirituais. Mas o texto diz que devemos destruí-las. Mas como que essas fortalezas são destruídas? Acompanhe o versículo. Elas são destruídas como? Anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. A maneira de destruir fortalezas é levando cativo todo pensamento. Agora, como é que você leva cativo todo pensamento? O texto diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo o pensamento à obediência de Cristo. Veja, o texto não está dizendo que eu vou levar cativo o pensamento para obedecer a Cristo. Isso é a interpretação que às vezes você logo de cara tem. O texto não está dizendo isso. Eu não vou levar cativo o pensamento para obedecer a Cristo. Não é o pensamento para com Cristo. Ok? Aqui está dizendo que eu vou levar cativo todo pensamento para a obediência de Cristo. É a obediência de Cristo que vai servir para eu levar cativo todo pensamento. Pastor, como é que é isso que acontece na prática? Como que isso pode ser feito? Isso é muito simples. É você entendendo que a obediência de Cristo é a base da sua vitória e não a sua própria obediência. Pegue lá Romanos 5, verso 19. Romanos 5, 19. Diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha a afirmação bíblica. Pela desobediência de um homem, nós nos tornamos o quê? Pecadores. Quem é esse homem, irmãos? Adão. Por causa do pecado de Adão, você se tornou pecador. Parece meio injusto isso, não é verdade? Você não é pecador porque você pecou ali um belo dia. Porque o conceito comum é que uma criancinha nasce pura, sem pecado. Mas um belo dia ela peca. Que dia é esse? Não sei. Mas que dia horrível deve ser, né? O dia do primeiro pecado. É o dia que ela comete o primeiro pecado, ela vira pecadora. Não, diz a Bíblia que você já nasce pecador. Você recebeu isso como herança. É como uma carga genética. Você recebeu a herança do pecado. Aí você fala, puxa, não parece justo isso. O que eu tenho a ver com Adão? Essa é a crítica que muitos fazem. O que eu tenho a ver com o que ele aprontou? Agora, só porque ele aprontou, eu nasci e vou herdar a natureza do pecado? Pois é, essa é a justiça de Deus. Mas antes que você achar que é muito ruim, pensa na segunda parte agora. Olha o que diz. Vamos ler a primeira parte de novo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Olha a lógica de Deus. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos vão se tornar o quê? Não, então preste atenção.
a lógica bíblica, tudo depende de qual é o cabeça. Vamos dizer assim, federal. Aqui você está ligado. Se você está ligado em Adão, diz Paulo, ligado a Adão, você recebe tudo que é de Adão. Quando Adão pecou, você recebeu a natureza pecaminosa, a miséria, a doença, todas essas coisas vieram por causa do pecado. E foi o pecado de Adão que veio na sua vida. E você já nasce pecador, diz a Bíblia, mesmo sendo uma criancinha. Mas aí Deus mandou Cristo. A Bíblia fala que, por um lado, Cristo é o último Adão. Por outro lado, ele é o primeiro, é o segundo homem, porque o primeiro foi Adão. Por um lado, Cristo é o último Adão. O que significa isso? Significa que ele pegou tudo que era de Adão, Deus colocou nele, porque ele é o último. Tudo que envolve Adão, Deus colocou em Cristo. Nosso pecado todo, nossa miséria toda, nossa doença toda, as maldições todas, tudo que era de Adão foi colocado em Cristo, e ele é o último Adão. Aí o último Adão foi para a cruz. Lá na cruz, ele foi morto, desceu ao inferno. Então o que ele levou na sua morte? Tudo que era de Adão. Mas diz Paulo que quando ele ressuscitou, ele se tornou o segundo homem, ou seja, uma nova raça, o cabeça de uma nova raça. E esse segundo homem agora, sendo Cristo, ele é justo. E se você for gerado segundo ele agora, você vai receber tudo que diz respeito a ele. Você teve que fazer algo para se tornar pecador? Não, só apenas nascer. Uma vez que você nasceu, você não tem que se esforçar para coisa alguma. O pecado simplesmente faz parte da sua vida. O que você tem que fazer para se tornar justo? Nada. Você tem que apenas nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Crendo. No dia que você crê com o coração e confessa com a boca, diz a Bíblia, você nasce de novo. E a partir do momento que você nasce de novo, a justiça de Cristo se torna a sua justiça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso significa que nós hoje vivemos pela justiça de Cristo, não pela nossa justiça. Mas qual que é o nosso problema? Agora você vai entender o que isso tem a ver com a nossa prática. Frequentemente você acha, você já creu que a sua justiça é Cristo. A sua justiça, você recebeu de Cristo. Mas quando você peca, você acha que você perdeu a justiça, não é verdade ou não? Na hora que você peca, você fala, ai meu Deus, perdi a justiça, eu tenho que voltar para a justiça de novo. Mas quando você acha que você perdeu a justiça porque pecou, é porque no fundo você acha que a sua justiça depende de você, depende da sua obediência, e não da obediência de Cristo. No entanto, Paulo diz que nós temos que volta lá por gentileza. Paulo diz que nós temos que levar cativo todo pensamento. Aqui, meu querido, a obediência não a sua obediência. Todas as vezes que você baseia a sua justiça no seu bom ou no seu mau comportamento, você dá base para o diabo entrar na sua vida. Mas todas as vezes que você se posiciona e você diz, eu sou justo, porque a minha justiça é Cristo, aí você destrói o diabo e levou cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é a diferença entre a verdade do Evangelho e qualquer outra religião baseada na lei. E é aqui que reside o segredo da sua vitória. Mas eu sei que parece loucura o que eu estou dizendo. O irmãozinho me ligou esses dias. Ele me disse que tem 19 anos, é líder na nossa igreja, mas ele tem um problema. Ele tem um problema que ele vive sendo atacado com pensamentos impuros, sensuais. Por causa disso, ele vive também caindo no pecado da impureza, da masturbação. Ele me ligou e falou, pastor, como é que eu faço? Eu falei, você acabou de ligar agora porque você está no fundo do poço, não é ou não é? Ele falou, como é que você sabe? Porque você só liga depois, ninguém liga antes, né? Então faz o seguinte, eu quero que você levanta. Você está de pé? Tô. Quero que você levanta, erga sua mão agora, ergueu? Ergui. Eu quero que você fale para o diabo ouvir agora, eu sou justo. Ai pastor, não posso falar isso. Isso é hipocrisia. E seria hipocrisia se a justiça fosse baseada no seu comportamento, mas ela é baseada na obediência de Cristo. Você vai ter que levar cativo o pensamento
levanta e fala: eu sou justo na justiça de Cristo. Ele começou a falar: eu sou justo. Eu no celular, falando baixinho pra mim. Ele começou a falar: eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo, eu sou justo. Agora eu tô entendendo, eu sou justo. Então, quando você peca, que você acha que deixou de ser justo, porque você acha que a justiça depende da sua obediência. Mas não depende. A justiça depende da obediência de Cristo. Adão pecou, te fez pecador. Cristo obedeceu e te fez justo. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. É a mesma coisa. É o mesmo que está lá em 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz. 2 Coríntios 5, 21. Não conseguimos entender isso na verdade. Mas você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Olha o que diz. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado, irmãos? Diga mais alto. Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele que é Deus. Deus o fez pecado por nós. Quantos creem que o nosso pecado foi colocado em Cristo? Quantos creem que Cristo foi feito pecado por nós? Mas ele não tinha pecado, concorda comigo? Ele não tinha pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Agora, essa é a primeira afirmação. Qual que é a segunda afirmação? Para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos o que, meus irmãos? Justiça, que significa justo em Deus. Preste atenção. Você crê que Deus colocou o seu pecado em Cristo? Quantos creem nisso? Então você tem que crer na segunda parte da verdade. É que Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Essa é a troca do Calvário. Ele pegou o seu pecado e te entregou a justiça dele. Então agora você se relaciona com ele com base na justiça dele, não com base na sua justiça. Esse é o problema do diabo, que encontra base na sua vida, porque o tempo inteiro ele te acusa, e o tempo inteiro ele te mostra: você não está agindo bem, você não está comportando bem, você não está fazendo as coisas direito. E aí você fala: é mesmo, então eu não sou justo, eu não sou justo. Uma vez que você não é justo, você não tem fé para mais nada. Você não tem fé para orar, você não tem fé para crer no milagres, você não tem fé para mais nada. E aí você fica paralisado. Mas aí Paulo diz: traz o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que importa é a obediência de Cristo e não a sua obediência. Pastor, então quer dizer que não importa obedecer? Claro que a sua obediência é importante, mas você só vai obedecer se você crê que é justo. Quanto mais você crê que é miserável, escravo do pecado, mais o pecado você cai. Quanto mais você crê que a justiça de Cristo está em você, mais vitória você vai ter sobre o pecado. Porque é uma questão da mente. Tudo é uma questão da mente. A nossa mente é que nós vencemos. É também lá que nós também podemos ser derrotados. Portanto, foca na obediência de Cristo, não na sua própria obediência. Pastor, mas tem dia que eu estou cheio de fé. Sim, é o dia que você acha que você comportou bem. Mas preste atenção. Você não comportou bem realmente. Por mais que você se comporte bem, você nunca pode ser chamado de justo diante de Deus. Por mais que hoje foi um dia legal, que você foi tão amável com sua esposa, deu uma esmola na esquina para o mendigo, você chegou, cantou louvor, está ouvindo a palavra, por mais que você ache que você é tão bonzinho, porque hoje você pode orar à vontade, que Deus não pode rejeitar você, você está enganado, filho. Você está enganado. Isso se chama justiça própria. Deus não aceita justiça própria. Você só aceita pela justiça de Cristo. Portanto, no dia que você comporta bem, você é aceito pela justiça de Cristo. No dia que você se comporta mal, você é aceito pela justiça de Cristo. Não importa o que aconteça, você só é aceito pela justiça de Cristo, porque Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa sabedoria, Cristo é a nossa santificação, Cristo que é tudo em nós. Essa é a verdade do Evangelho. Por isso Paulo diz, para nós tomarmos a armadura de Deus, e toda a nossa armadura é baseada no Evangelho. Tudo que nós fazemos é baseado na obediência de Cristo, não na nossa própria obediência. Por isso, nós temos que aprender a rejeitar esses pensamentos. Mas aqui é que mora o ataque do diabo. Preste atenção. Como é que o diabo ataca a sua mente? Eu preciso te contar isso para você começar a resistir e não aceitar isso. O diabo não ataca a sua mente dizendo assim: você é um estúpido, você é um miserável, você é incapaz.
O diabo nunca usa a terceira pessoa. Ele nunca diz. O diabo sempre usa a primeira pessoa. Ele sempre diz no seu ouvido: eu sou miserável. Eu nunca vou conseguir nada. Eu nunca vou ser aceito por Deus. Então, quando você lança aquele pensamento que vem para você, e você ouve na primeira pessoa, você imediatamente pensa que o pensamento é seu. Mas o pensamento não é seu. Ele procede do diabo. E você tem que simplesmente rejeitar. Pastor, como é que eu faço para vencer esses pensamentos que vêm? Eu digo uma coisa para você: não faça nada. Pastor, hoje você está ensinando uns negócios estranhos? Não faça nada. Não fique ruminando aquele pensamento. Não fique pensando, meditando nele mais ainda. Apenas ignore. O diabo falou, ignore. Esqueça o que o inimigo está falando. Simplesmente ignore. Essa é a maneira de você não alimentar aquilo que o diabo está querendo que você acredita. Porque a partir do momento que você acredita naquele pensamento, você passa a se comportar de acordo com aquilo que você acredita. Provérbios diz: como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Você se torna do jeito que você pensa. Então, por isso que é muito ruim que você aceitar esses pensamentos, porque o diabo vem e coloca na sua mente: eu sou pervertido mesmo. Eu sou um pervertido sexual. Ele vem e coloca no eu. Ele não vem e põe em você. Porque se fosse você, era fácil identificar como sendo alguém falando com você. Mas o diabo não faz isso. É eu. E aí, quando você aceita o pensamento como procedendo de você, você começa a se comportar daquele jeito. Começa a acreditar que aquilo é verdade. Mas aquilo é mentira do diabo. Em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou dizendo nessa manhã? Você sabe? Você sabe o que é pior a respeito de ter pensamentos ruins? É que as pessoas acreditam que vem delas e se sentem culpadas. Muitos irmãos chegam para orar, já chegam debaixo de acusação porque acabaram de ter um pensamento. Mas o fato daquele pensamento ter vindo, você não tem nada a ver com ele, não procede de você. Ele não teve origem em você, mas muitos acreditando que foi ele mesmo que pensou, ele já fica acusado, se sente condenado, já não consegue ter comunhão com Deus, e aí quebra a comunhão com Deus, porque aceitou mentira do diabo. Pastor, como é que eu faço? Vou te dizer uma coisa muito simples, um ditado muito antigo, mas verdadeiro. Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Você pode impedir que pensamentos continuem. Você não pode impedir que pensamentos venham na sua cabeça. Às vezes tem pensamentos terríveis. Eu me lembro que quando eu era novo convertido, vinha pensamentos terríveis na minha mente, pensamentos profanos. Às vezes eu estava no meio do culto, começava a pensar coisas terríveis a respeito de Deus, da palavra de Deus. Eu ficava tão mal naquilo, apertava meu coração e dizia: eu sou blasfemo, eu acho que eu cometi pecado contra o Espírito Santo, não é possível. Como é que alguém que é crente que pode pensar numa coisa dessa? Eu acreditar piamente que procedia de mim. Eu só fui entender isso mais tarde, que eu já era até casado, ouvindo as ministrações da pastora Valnice Mignone. Em 1989, 90, eu e a minha esposa ouvimos várias vezes. Foi aí que eu fui entender: uau, isso não vem de mim. O dia que eu entendi que não vinha mais de mim, isso não me impediu mais de ter mais comunhão com Deus. Não, passei simplesmente a ignorar. Se vinha um pensamento que não era o que eu queria pensar, eu ignorava, mudava de direção, começava a falar de outro assunto, começava a cantar alguma coisa, mas não alimentava aquilo, não deixava fazer ninho na minha mente, não deixava aquilo incrustar na minha mente. Você não vai ter vitória se você não cuidar da sua mente. Não existe vitória espiritual se a sua mente é aberta. Se você deixa que os pensamentos simplesmente criem um ninho na sua cabeça, isso não é segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 2, Paulo fala algo interessante. Porque existe uma sequência espiritual. Quando o diabo lança pensamentos na sua mente, e você aceita esses pensamentos vão crescendo e se tornam fortalezas na sua cabeça. E aí, quando vira fortaleza, eles começam a gerar sentimentos ruins em você.
gerar coisas ruins em você, até o ponto de levar a ter algo que os psicólogos chamam de comportamento maníaco, compulsivo. Você fica com compulsão de ficar pensando o tempo inteiro daquela maneira. E a sua mente fica condicionada a pensar daquela maneira. Isso é ataque do diabo. Isso acontece frequentemente porque nós nos entregamos à introspecção. Quando vem um pensamento, veja, quando vira fortaleza é uma coisa terrível, porque você começa a sentir o tempo inteiro acusado. E aí o diabo acusa você, o diabo te leva a pensar um pensamento que não é seu. Depois ele te acusa por aquele pensamento que você sente mal. Daqui a pouco você nem pensou nada, mas está sentindo mal. E aí você fica vasculhando para descobrir onde será que está o erro. Onde será que eu errei? E aí você fica o tempo inteiro com aquela introspecção. Introspecção, eu vou te dizer o que é. É um falso zelo. É um zelo carnal. Introspecção é você tentando achar algo de bom em você para apoiar a sua relação com Deus. Mas olha o que Paulo diz sobre isso. Romanos 10, verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, como muitos crentes têm zelo. Ficar se olhando o tempo inteiro parece zelo. Porém, não com entendimento. É um zelo, mas é um zelo sem entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Veja bem, quem vive nesse zelo da introspecção está tentando estabelecer sua própria justiça, está tentando se convencer de que ele é bom, de que ele faz as coisas corretamente, de que tem alguma coisa de bom nele. Mas o texto diz, aí você não se sujeita à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo. Quem fica se olhando, buscando achar algo de bom, não está dependendo da bondade de Cristo. Quem fica se vasculhando, olhando introspectivamente, procurando alguma justiça em si, não está dependendo da justiça que vem de Cristo. Mas Paulo diz, o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Muitas vezes, nós vivemos debaixo desse aparente zelo, mas só para ficarmos ainda mais angustiados, porque nós não conseguimos achar. Às vezes nós procuramos coisas em nós e não achamos, e isso produz mais angústia ainda. Aí nos leva até a orar, Deus tem algo, mostra onde é que está esse algo na minha vida. O Senhor não quer ficar o tempo inteiro em função disso, Ele quer que você viva em função de Cristo. Diga amém nessa manhã. Então, eu creio que a melhor forma de resistir ao diabo é ignorar os pensamentos que ele põe na sua mente. É perceber que tais pensamentos não são seus e certamente também não são de Deus. Não é ficar o tempo inteiro repreendendo também. Não quer dizer que eventualmente em algumas situações não tem que repreender o diabo, mas às vezes tem. Então não pode, mas não pode ser o tempo inteiro. Tem crentes que ficam o tempo inteiro assim e acham que isso vai fazer batalha espiritual. Eu me lembro uma vez, fui com um casal num restaurante aqui em Goiânia. Aí, acho que nem tem esse restaurante mais, era chinês. E tinha muitas imagens de dragão dentro do restaurante. E quando nós chegamos lá para comer, a irmãzinha falou, né? Pastor, esse ambiente está permeado de demônios. Mas só aqui, lá fora tá bom. Ela pegou a sua bolsa, sacou um vidrinho e saiu ungindo o restaurante. E ela foi passando o dedo em cada dragão, amarrando todos. Vivemos em paz naquele dia. Mas não deixei de observar que aquilo é comportamento obsessivo, compulsivo. É uma pessoa que fica o tempo inteiro não em função de Cristo, mas em função do diabo. Eu entendo isso porque eu vivi assim um tempo na minha vida. Quando eu me converti numa igreja tradicional. Igrejas tradicionais, você sabe, ninguém fala em demônio nem em diabo, não existe isso lá. Mas a nossa igreja se renovou. E quando ela se renovou, a primeira coisa que se renovou foi a batalha espiritual. Encheu de demônios na nossa vida. Muita guerra. E aí nos ensinaram, você tem que repreender. Eu vivia repreendendo o tempo inteiro. Eu era o repreensor, o profissional.
Eu estava andando na rua, eu ficava, tá repreendido em nome de Jesus. Eu estava no ônibus, tá repreendido. Todo demônio quer pedir, tá amarrado. Eu desci do ônibus, eu vou caminhar em paz, porque todo espírito de atropelo vai cair por terra agora, tá amarrado. Chegar no trabalho, todo espírito imundo o tempo inteiro. Eu achei que eu ia ficar meio doido. Agora, se ser cristão é viver desse jeito, não vale a pena. Não vale a pena viver assim. Em função o tempo inteiro do que o diabo pode fazer, em função o tempo inteiro das ameaças do diabo. Sim, porque havia muitas ameaças. Você não for bom hoje o suficiente, você vai me bater. Se você hoje você vai ter um acidente, você vai quebrar sua perna. Eu ficava o tempo inteiro, não só repreendendo, mas confessando o pecado também. Senhor, me mostra onde é que está o erro, me mostra onde é que está o problema, me livra, Senhor. O tempo inteiro, uma angústia muito grande. Tudo bem, era adolescente naquela época, adolescente tende a ser assim mesmo. Mas quantos vão crescendo, vão sedimentando esse tipo de comportamento? Não tem que viver em função do diabo, você tem que viver em função de Cristo, em função da obediência de Cristo. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, 2 Coríntios 11, verso 2, diz assim a palavra de Deus: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Veja, o problema é a mente. Todos os textos que eu li para você aqui falam a respeito da mente. E o diabo pode estar tentando fazer conosco o que fez com Eva, diz Paulo. Como? Corromper a mente, para que seja a parte da simplicidade e da pureza, devido a Cristo. Sim, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, não é que eles pregam outro Jesus, eles pregam outro Jesus. Qual que é esse outro Jesus que eles pregam? É o Jesus cheio de condenação, é o Jesus cheio de legalismo. Eles falam tudo em nome de Jesus, mas Paulo diz: é outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebidos, ou evangelho diferente que não tendes abraçados, a estes igualmente tolerais. O problema todo do diabo é que ele não quer desviar você realmente do nome Cristo, mas ele quer te dar um outro Cristo. Ele não quer realmente dizer que você tem que largar de ser evangelho, mas ele quer te dar um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? É o evangelho do legalismo. Como é que Paulo diz? Olha, às vezes sua mente pode estar sendo enganada do jeito que Eva foi. Como é que Eva foi enganada lá no Éden? A Bíblia fala que o diabo chegou para ela e falou o seguinte: não é assim que Deus disse, toda árvore do jardim pode comer? Mas Eva respondeu: o Senhor disse que a gente pode comer toda a árvore do jardim, mas essa que está aqui no meio do jardim não podemos comer. E ele acrescentou: e nem tocar nela, porque no dia que nós comemos, nós morreremos. E aí o diabo disse o que para ela? É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Qual foi a mentira do diabo, então? A mentira do diabo é que Eva não era como Deus. No entanto, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem. O que, meus irmãos? Imagem e... Então Adão e Eva já eram como Deus, já eram parecidos como Deus. Mas a serpente falou: não é, você está achando que é, mas você não é. Para você realmente ficar parecido com ele, você vai ter que comer desse fruto e conhecer o bem e o mal. E é exatamente isso que o diabo faz com o crente. A Bíblia fala: você já tem a justiça de Cristo. Você creu, a justiça de Cristo foi colocada em você. Mas o diabo chega e fala: não é assim que está escrito? Que você agora é justo? E aí você fala: é verdade, porque eu criei em Jesus, agora eu sou justo. E aí ele acrescenta o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele diz: é certo que você não é justo ainda. Olha aí o que você fez. Olha aquele outro que você deixou de fazer. Você não é justo ainda. Você quer ser justo, mas você precisa cumprir toda a lei. Você precisa cumprir todos esses mandamentos. Quando você cumprir, você vai ser como Jesus. No entanto, a Bíblia fala que você já é.
um com Cristo. A justiça de Cristo já é a sua justiça. E aí Paulo diz, quando isso acontece, você é apartado da simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho é simples. O ensino do Novo Testamento é simples. Se o que você tem ouvido tem tornado a mensagem mais complicada, então não é o Evangelho. Então não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho é simples. Tem algo mais simples do que isso? Jesus veio e morreu pelos seus pecados. Agora, quando você crê nele, a justiça dele é transferida para você. O que tem que fazer? Algum curso? Não, só crer. O que eu tenho que aprender? Memorizar algum passo? Não. Algum processo? Também não. Tem que fazer o quê? Apenas crer. A justiça dele foi transferida para mim. Eu fui justificado. E isso é pela fé. Isso é simplicidade do Evangelho. Mas todas as vezes que o diabo seduz você para algum outro pensamento, o que acontece? E aí você não sabe qual que é o processo que você tem que fazer. E aí tem que aprender 10 passos disso, 15 passos daquilo. Tudo fica muito complexo. Mas o verdadeiro Evangelho é caminhar na simplicidade de Cristo. Você foi justificado pela fé. Fala para o seu vizinho, irmão, você é justo pela fé. Aleluia. Precisamos ter muito cuidado para não estarmos seguindo outro Jesus, outro Evangelho, outro Jesus. Lá em 2 Coríntios 4, verso 3, coloca lá para mim, 2 Coríntios 4, verso 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem é que está encoberto, nos quais Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Paulo diz que lá no mundo as pessoas são cegadas pelo diabo para não entender o Evangelho. Precisamos ter muito cuidado para que não haja cegueira espiritual no nosso meio também. A cegueira venha e produza trevas no entendimento espiritual. É isso que o diabo quer fazer, trazer cegueira, impedir que você de cumprir a perfeita vontade de Deus. Como é que o diabo cega as pessoas? Usando a lei. O diabo sempre cega usando os mandamentos, acusando com os mandamentos. Responda simplesmente, eu sou justificado pela fé. Eu sou justo pela fé. Enquanto você estiver firmado nisso, você vai ter vitória sobre o diabo. Pastor, de maneira prática, vou encerrar falando isso. De maneira prática, como é que nós podemos vencer essa batalha na nossa mente? A Bíblia ensina a maneira como Jesus venceu. Lá em Mateus capítulo 4, né? Lá em Mateus capítulo 4, diz que depois que Jesus foi batizado e cheio do Espírito, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. E eu amo ler esse texto da palavra de Deus, porque quando Jesus estava sendo batizado, a Bíblia fala que os céus se abriram para ele. O Espírito Santo desceu como pomba sobre ele. E ele ouviu o Pai dizendo, o que o Pai falou? Meus irmãos, este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Foi isso que o Pai falou. Jesus agora foi conduzido para o deserto. Quando ele chega no deserto, o diabo vem para tentá-lo. A primeira tentação, a Bíblia fala que o diabo veio e mostrou para ele algumas pedras. Eu creio que ele mostrou 2 tábuas de pedras com a lei escrita. E ele então falou para Jesus, manda que essas pedras se transformem em pão, se você realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus respondeu o que para ele? Respondeu o que? Sai para lá. Foi repreendendo o diabo. Muitos irmãos querem vencer o diabo mandando ele sair simplesmente. Sai para lá. Jesus não fez isso. O que o Senhor falou para ele? Está escrito. A maneira de nós pelejarmos contra o diabo é usando a palavra de Deus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Qual que é a palavra que sai da boca de Deus? A seu respeito, querido. Você tem que se lembrar que a verdade não é o que você vê, nem o que você sente. A verdade nem é aquilo que o diabo planta na sua mente. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Você não está vendo mudança na sua vida. Você não está vendo muita coisa na sua vida. Sempre tem alguém para acusar você de deficiências. Você mesmo o tempo inteiro se acusa de muitas falhas. No entanto, a palavra de Deus diz o quê? Se alguém está em
está em Cristo é o que, meus irmãos? Nova criatura. O que você tem que falar para o diabo nessa hora? Eu sou nova criatura. Está escrito, eu estou em Cristo, portanto eu sou nova criação. Entende? Muitas vezes o inimigo vem para condenar você e você não consegue se posicionar. Você está na célula, você nem consegue falar. Você é convidado a testemunhar, você se sente preso, manietado, porque a acusação te prende. Como é que você vence o diabo? Com a palavra de Deus. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, portanto, para mim não tem mais nenhuma condenação. Não é questão de repetir da boca para fora, é você falar com a boca, crendo profundamente com o coração. Eu creio no poder da palavra de Deus. Quando você faz isso, você subjuga as obras do diabo. Quantos creem que estou dizendo? Justificado, pois mediante a fé eu tenho paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem eu obtive agora acesso pela fé, essa graça, a qual eu estou firme, e eu me glorio na esperança da glória de Deus, porque a glória de Deus vai encher a minha vida. Esta palavra que tem poder, mas muitos de nós não usamos a palavra, queremos usar outras estratégias, queremos falar de outras coisas, usar palavras mágicas ou fazer repreensões ao vento. Use a palavra de Deus. É pela palavra que você vence, porque a guerra é na sua mente. E quando você fala, você se reprograma. Você tem que crer no poder da palavra de Deus. A Bíblia não é meramente um livro, é palavra de Deus. Por detrás dessas letras impressas em papel branco aí que você tem na mão, há um espírito e há vida. As palavras que ele diz são espírito e são vida. Fica firme na palavra, que o diabo não vai ter lugar na sua vida. Quantos dizem amém nessa manhã? Fique em pé. Vamos confessar a palavra para encerrarmos a nossa reunião. Amém? Queria que nós confessasse a palavra. Pega aí a sua Bíblia. Abre lá em Romanos, capítulo 8. Vamos encerrar confessando a palavra de Deus. Amém? Romanos, capítulo 8. Vamos ler do verso 31 até o 39. Mas vamos ler da seguinte maneira, na primeira pessoa. Do mesmo jeito que o inimigo fala na sua mente, na primeira pessoa, você tem que aprender a falar a verdade do Evangelho. Não é tomar qualquer coisa da Bíblia, não. É o Evangelho. Você tem que tomar a verdade do Evangelho na primeira pessoa, porque é a sua herança. E quando você faz isso, os ares mudam de fato ao seu redor e o seu coração é liberado diante de Deus. Quantos querem fazer isso nessa manhã? Então, se você não tem Bíblia, você pode fazer lendo aí, pode lendo lá no projetor. Vamos lá? Verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por mim, não é nós. Você vai ler, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você vai ler o verso seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por mim o entregou, porventura não me dará. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você vai ler usando a primeira pessoa, apropriando a verdade da palavra de Deus. Vamos lá? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mais uma vez, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por mim o entregou, porventura não me dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem me justifica. Quem me condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por mim. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, eu sou
mais que vencedor, por meio daquele que me amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia! 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 Erga sua mão para o Pai nessa hora. Você está numa batalha espiritual, filho. Isso não depende de você escolher, não depende de você querer ou não. Você está inserido nela. Mas o Senhor te deu armas que são poderosas. E elas são poderosas em Deus para cancelar, para anular todo sofisma, toda mentira do diabo na sua mente. Na sua mente hoje é renovada, porque você tem a mente de Cristo dentro de você. E você, a partir de hoje, vai saber rejeitar toda artimanha, toda investida do inimigo sobre você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.